Imagine duas mulheres entrando nos majestosos portões do Palácio Real. Elas não são nobres, não pertencem a nenhuma casta poderosa, mas são ouvidas pelo rei. Isso já diz muito sobre o tipo de liderança que Salomão exercia. Uma justiça que alcançava até os mais esquecidos da sociedade. As mulheres eram prostitutas, vivendo à margem, mas naquele momento tinham acesso ao próprio trono. Isso não era comum, era radical, era diferente, era divino. A Bíblia nos mostra que Salomão não fazia acepção de pessoas. A sabedoria que ele havia pedido a Deus não era apenas intelectual, era compassiva. Ao escutar aquelas mulheres, o rei revela que ninguém estava excluído da verdade e que até mesmo os mais vulneráveis tinham o direito de serem ouvidos. Essa cena já começa com uma mensagem poderosa. Justiça não é para os fortes, é para todos. As mulheres não trazem testemunhas, não há documentos, só a dor de uma perda, o instinto de uma mãe e a astúcia de quem quer enganar. A cena é silenciosa e tensa. Cada palavra dita ecoa pelo salão, e é nesse cenário de incerteza que a sabedoria divina começa a se manifestar, não através de fórmulas, mas através da escuta. Esse primeiro momento da história revela algo que vai além do julgamento. Mostra o coração de um rei disposto a acolher. Mostra que o verdadeiro poder não está em esmagar, mas em discernir. E Salomão sabia disso. Ele olhava nos olhos, media as intenções e deixava que a verdade emergisse por conta própria. E quando essas mulheres entraram naquele salão, elas não sabiam que presenciariam um julgamento que mudaria tudo. O simples fato de o rei ouvir duas mulheres sem prestígio já é chocante para o contexto da época. Isso prepara o cenário para um julgamento que não será baseado em provas, mas em sabedoria. Um julgamento que atravessaria os séculos como símbolo do discernimento que vem do alto. E assim começa a história do julgamento mais impactante da Bíblia. A situação era, à primeira vista, impossível de resolver. Duas mulheres de pé diante do rei, um único bebê vivo entre elas e nenhuma testemunha. Não havia registros, não havia provas, apenas duas vozes que se contradiziam. Dois rostos marcados pela dor e uma criança cujo destino dependia da palavra certa no momento certo. Ambas alegavam ser a mãe. Ambas choravam. Ambas pareciam verdadeiras. Como decidir? Quando a própria verdade parecia partida em duas, qualquer juiz comum teria desistido. Ou pior, teria jogado a sorte, lançado mão de um julgamento frio e impessoal baseado em suposições. Mas Salomão não era qualquer juiz. Ele era um homem que havia se ajoelhado diante de Deus e pedido, não ouro, não glória, não vitória militar, mas sabedoria. Sabedoria para guiar um povo. E o que ele recebeu foi algo que ninguém antes havia experimentado com tamanha intensidade. Discernimento que enxerga além das palavras. Salomão escutou as duas com paciência. Cada detalhe, cada inflexão na voz, cada olhar tenso. Mas o rei não estava apenas ouvindo com os ouvidos, ele estava escutando com a alma. Ele sabia que a verdade muitas vezes não está no que se diz, mas naquilo que escapa quando o coração fala. E foi então que, num gesto desconcertante, ele ordenou, tragam-me uma espada. O palácio silenciou. O ar ficou pesado. Todos pensaram que o rei havia enlouquecido. Ele propôs partir a criança viva ao meio e entregar uma metade a cada mulher. Era um choque, uma proposta brutal. Mas era justamente esse choque que separaria a verdade da mentira, o amor do engano, o instinto da dissimulação. Salomão não queria ver sangue, ele queria ver reações. A espada era só um espelho, um instrumento que revelaria o que nenhuma argumentação conseguia mostrar. A sabedoria dele não era apenas racional, era emocional, espiritual, quase profética.
Ele sabia que o coração da mãe verdadeira jamais aceitaria ver seu filho morrer, mesmo que isso significasse perdê-lo para sempre. E também sabia que a mulher que mentia, tomada talvez por inveja, mágoa ou dor, aceitaria o destino cruel sem derramar uma lágrima de verdade. E foi exatamente o que aconteceu. Uma das mulheres, dominada por frieza, aceitou a proposta com um estranho alívio. Mas a outra se lançou aos pés do rei chorando, suplicando: não o mate, dê a criança a ela, mas não tire sua vida. Aquela súplica rasgou o silêncio do palácio e revelou tudo. Não era mais necessário investigar. A verdade tinha se manifestado, não pelas palavras, mas pelo sacrifício, pelo amor incondicional. Salomão enxergou o que ninguém mais seria capaz de enxergar, que o amor verdadeiro é sempre mais forte que o orgulho, que a justiça divina se revela quando o coração humano é exposto. Esse julgamento, tão antigo e ao mesmo tempo tão atual, nos mostra que a sabedoria que vem de Deus não se prende à lógica dos tribunais. Ela vai mais fundo. Ela toca a essência do ser humano. Nos lembra que a verdade não grita, ela se entrega. Que o amor não precisa provar, ele simplesmente se manifesta. E que às vezes, apenas quem tem olhos espirituais consegue decifrar o que os olhos naturais jamais perceberiam. O clímax dessa história não acontece com gritos, nem com provas irrefutáveis. Ele explode em silêncio, no momento mais dramático e desconcertante da narrativa. Salomão, com voz firme, ordena: cortem a criança viva ao meio. De repente, o tempo parece parar. A sala do trono congela. Os soldados hesitam. Os olhares se cruzam em pânico. A respiração de todos é suspensa, como se o mundo estivesse à beira de uma tragédia. O impossível está sendo decretado. O rei, conhecido por sua sabedoria, agora soa como um tirano cruel. Mas era ali, justamente nesse abismo emocional, que a verdade nasceria. É então que algo maior do que o medo toma o espaço, o amor de uma mãe. Um amor que não grita para vencer, mas grita para salvar. Um amor que não pensa em direitos, em justiça própria, em dor ou humilhação. A verdadeira mãe, movida por um desespero visceral, se lança ao chão e implora com a alma em frangalhos: não o mate. Deem a criança a ela. Essa decisão não é racional, não é lógica. É um grito do coração. Ela prefere carregar a dor de ver o filho nos braços de outra do que a dor eterna de vê-lo morto. Esse é o tipo de amor que não se explica, se revela. E era exatamente isso que Salomão queria ver. A outra mulher, no entanto, permanece em silêncio cruel. Seus olhos não choram. Sua voz não treme. Ela aceita a sentença com indiferença, talvez escondendo um ódio silencioso, talvez sufocada por uma inveja que a consumia. Seja qual for sua motivação, o fato é que ali, diante do fio da espada, ela não demonstra amor nem piedade. O contraste entre as duas mulheres não poderia ser mais claro. A verdade, antes enterrada sob palavras contraditórias, agora salta aos olhos. Não foi um argumento que revelou quem era a mãe. Foi o instinto de proteger. Foi o amor disposto a perder para não ferir. Salomão não precisa mais de nenhuma palavra. Ele viu tudo. Ele viu o que nenhum juiz, por mais experiente, poderia ver. Com um gesto, ele encerra o julgamento. Ele aponta para a mulher que chorou, que suplicou, que preferiu renunciar. Deem a criança a ela, disse o rei. Ela é a mãe. Naquele instante, o palácio que antes estava tomado pela tensão, agora se enche de reverência. Não apenas por ter salvado uma vida, mas por ter mostrado ao povo que a verdadeira sabedoria não julga apenas o que é visível, ela enxerga o coração. Esse momento ecoa até hoje como uma das maiores lições que a Bíblia já registrou. Porque ele nos ensina que o amor verdadeiro não é barulhento, mas é poderoso.
que a compaixão, quando colocada à prova, se torna mais forte que qualquer mentira, e que, por vezes, a maior demonstração de amor é deixar ir, é abrir mão, é proteger mesmo que isso custe tudo. Quando o amor fala, a verdade se manifesta, e a justiça divina silenciosa e implacável prevalece. A decisão de Salomão não foi apenas uma sentença proferida em um tribunal. Foi uma revelação de caráter, um marco espiritual, um divisor de águas que ecoou por toda Israel como um trovão de sabedoria e justiça. O rei não apenas resolveu um conflito doméstico entre duas mulheres. Ele revelou ao povo, com clareza e poder, que o trono de Israel não seria um lugar onde a justiça se comprava, se manipulava ou se distorcia por status social. Com apenas uma decisão, Salomão levantou um padrão moral que atravessaria gerações. O de uma justiça que desce ao íntimo da alma, que enxerga a dor e que valoriza, acima de tudo, a santidade da vida. A criança viva, poupada pela sabedoria do rei, tornou-se mais do que um bebê salvo. Ela virou um símbolo nacional. Representava cada homem, cada mulher, cada estrangeiro ou marginalizado que vivia sob o governo de Salomão. Ela era a prova viva de que sob aquele trono ninguém seria esquecido. A mulher que recebeu de volta seu filho se tornou uma figura do povo israelita. Frágil, vulnerável, mas amparado por uma justiça que vinha do céu. Salomão não usou leis frias e fórmulas rígidas. Ele julgou com discernimento, com empatia, com um coração moldado pela sabedoria divina. Ele nos mostra que inteligência sem compaixão é só cálculo, mas sabedoria com amor é transformação. O povo, ao tomar conhecimento daquele julgamento, ficou pasmo. As histórias se espalharam como fogo em palha seca. Os olhos se arregalaram, as bocas se abriram. Afinal, não se via todos os dias um rei tomar uma decisão que tocava o invisível. Salomão não governava pelo medo nem pela espada. Ele governava pela verdade. Ele não se impressionava com aparência, não era enganado por lágrimas falsas. Ele discernia o coração. E foi essa capacidade que selou sua reputação. Não foi a glória do ouro, nem o esplendor do palácio que o tornaram célebre. Foi aquele bebê salvo, aquela mãe restaurada, foi um ato de justiça que se tornou eterno. A partir daquele momento, o julgamento deixou de ser apenas um episódio. Tornou-se lenda, tornou-se ensinamento. Passou a ser contado de pai para filho, de avô para neto, como um farol de sabedoria em tempos sombrios. E por quê? Porque nos mostra o que é justiça de verdade, não aquela que busca culpados para punir, mas a que busca a verdade para restaurar. A verdadeira justiça cura, ela levanta, ela resgata, ela protege, ela salva. Esse é o espírito que atravessa as páginas da Bíblia e que deveria atravessar também as nossas atitudes hoje. E ainda hoje, séculos depois, quando se fala em sabedoria, o nome de Salomão é lembrado, não por seus provérbios, nem por seus palácios, mas por gestos como esse, por uma espada que não foi usada para ferir, mas para revelar, por uma decisão que não apenas solucionou um caso, mas expôs a alma humana. Por um julgamento que não ficou nas páginas de um pergaminho, mas entrou na história como símbolo de um trono onde Deus habitava. E que nos faz crer que quando a justiça é guiada pelo amor, ela não condena, ela liberta. Vivemos em uma era em que a verdade, muitas vezes, é abafada por vozes altas, por pilhas de documentos, por interesses mascarados de justiça. A verdade é distorcida, manipulada, esquecida, mas essa história, esse julgamento chocante registrado nas Escrituras, nos mostra algo que transcende o que os olhos podem ver. Há uma verdade que vive nas reações espontâneas, no desespero de uma alma ferida, na decisão tomada diante de algo que parece sem saída. A história de Salomão
nos ensina que, quando olhamos com os olhos da fé, conseguimos perceber verdades que a lógica humana jamais conseguiria revelar. Salomão não tinha nenhuma prova em mãos. Não havia testemunhas, nem registros, nem argumentos técnicos capazes de resolver aquele impasse. Mas ele tinha algo que era infinitamente mais valioso: sabedoria vinda do alto. Sabedoria que penetra a alma, que lê o coração, que sente o invisível. Ele sabia que a verdade é como a luz. Por mais que tentem escondê-la, basta um instante certo e ela se revela. E assim foi. A verdade gritou, não com palavras, mas com lágrimas. Ela se manifestou na dor crua de uma mãe, disposta a abrir mão de tudo para salvar seu filho. E naquele momento, diante do impossível, a verdade venceu. Quantas vezes, na nossa própria vida, somos colocados diante de decisões sem saída? Momentos em que os fatos não são claros, as intenções são confusas e tudo parece nos puxar para o erro. É aí que essa história se torna tão relevante. Ela nos lembra que a verdade não depende de provas para existir. Ela só precisa de um coração sensível, de olhos abertos e de uma alma disposta a ouvir o que não foi dito. A sabedoria não é apenas uma habilidade, é uma postura espiritual. E esse julgamento é, mais do que um relato antigo, um espelho para cada um de nós hoje. Salomão, nesse episódio, não é apenas um rei. Ele representa o próprio caráter de Deus. Um Deus que ouve sem pressa, que julga com justiça, que enxerga além das aparências. Um Deus que, até hoje, continua revelando a verdade nos lugares mais improváveis e trazendo luz onde tudo aparece escuro. Por isso, quando estiver diante de uma dúvida profunda, quando não souber o que fazer, lembre-se, a verdade sempre encontra um caminho. E quando a justiça é movida pelo amor, ela não apenas resolve conflitos, ela restaura, ela cura, ela transforma. E se você chegou até aqui é porque essa mensagem tocou algo dentro de você. Talvez tenha feito você refletir sobre o que é justo, sobre o amor incondicional, ou sobre como pequenas decisões podem revelar o que há de mais profundo em nós. O julgamento de Salomão não é só um capítulo na Bíblia. Ele é uma bússola. Ele aponta para um caminho onde a sabedoria e a compaixão caminham lado a lado. E se isso fez sentido para você, eu te convido. Deixe o seu like agora, porque isso nos ajuda a espalhar essa mensagem. E se você assistiu até o final, comenta aqui embaixo, amém, para eu saber que você faz parte desse grupo especial que busca crescer com a palavra. Aqui no canal, a porta está sempre aberta para quem ama a verdade, mesmo quando ela desafia. Para quem quer enxergar o mundo com os olhos da fé. Então, se inscreva, ative o sininho e fique com a gente. Tem muita história inspiradora vindo por aí. Muitas lições que tocam a alma e reflexões que fortalecem o espírito. E se você conhece alguém que está precisando de direção, envie esse vídeo. Às vezes, é uma simples palavra que acende uma luz no meio da escuridão. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe com sabedoria para decidir, sensibilidade para sentir e fé para seguir, mesmo quando o caminho parecer difícil. Até lá!